Esse podcast é apresentado pela Copastur. Olá, sejam muito bem-vindos ao voo 035 do Saída de Emergência. Eu, Gustavo Noronha, e minha companheira de cabine, Renata Garcia, iremos te levar para uma viagem cheia de encontros e dos mais diversos possíveis. Você já ouviu falar sobre autopoiese? Se sim, aproveite a viagem para aumentar ainda mais o campo de conhecimento e refletir um pouco mais sobre o assunto. Mas se você nunca ouviu falar, tudo bem, sem problema nenhum, porque já a gente vai entrar nesse assunto um pouquinho mais a fundo. E logo depois desse bate-papo, você poderá contar aos seus amigos e familiares que você é um pouquinho de cada um deles, mas que, na verdade, nunca deixou de ser você. As relações entre os seres humanos foi, de certa forma, afetada por conta da pandemia, mas isso contribuiu para a criação de um espaço único, o autoconhecimento, e que é fundamental na evolução individual de cada ser humano e reflete nas conexões que transmitimos para o coletivo. Seria possível construir relações saudáveis e genuínas com os outros, até com aqueles que a gente nem possui tanta intimidade? Conseguimos construir também essa relação em ambiente corporativo? Bom, sem mais delongas, produção, pode rodar a vinheta. Tripulação, portas em automático. Ei, Guga, valeu pela apresentação aí, pela abertura. E a gente já vai começar esse bate-papo de hoje, que tem aí como objetivo colocar uma luz sobre como é que a gente se constrói na relação com o outro. E eu tenho aqui dois feras, que eles, na verdade, que vão conduzir o bate-papo, né? Eu e o Guga vamos ficar aqui só de audiência também, de espectador. Eu vou chamar o nosso primeiro convidado, que eu só conheço virtualmente por enquanto, que é o Mário Giotto. Mário, bem-vindo ao Saída de Emergência. Queria que você falasse um pouquinho para a gente quem é o Mário e se de fato você acredita que a gente se constrói na relação com os outros. Obrigado, Renata. Obrigado a todo mundo que está aqui escutando também. Estou muito feliz de estar aqui. Bom, o Mário profissionalmente é formado em engenheiro, trabalha hoje com estratégia corporativa de inovação, e também faço muito trabalho com organização de eventos, né, aqui no Brasil, principalmente na comunidade do TEDx. Mas fora disso, né, eu gosto de falar sobre uma certa pluralidade dentro da minha vida para ter essas conexões com outras pessoas, né? Então, desde 2016, que eu trabalho bastante em alguns experimentos sociais, algumas experiências que eu trago para a minha vida através de uma plataforma chamada Conheceremos, onde eu tento trazer um pouco desse lugar de autoconhecimento através da conexão com o outro. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês e muito feliz de estar aqui também com o Mal, com todo mundo que está apoiando aqui a gente. Obrigado. Maravilha, Mário. Estou animada aí para te ouvir um pouco mais. Assisti um vídeo seu falando, né, a nova visão sobre o altruísmo nos negócios. Vou deixar depois o link para quem for assistir ou para quem for ouvir o nosso podcast para poder assistir também. Fiquei muito encantada, muito tocada com o que você trouxe. E o nosso segundo convidado é ele. É o senhor Maurício Cury. Já é prata não, né, Guga? É ouro da casa, no clima das Olimpíadas, né? Não, já é ouro da Copastur, né? Já alcançou o pódio algumas vezes aqui, né? Muito bem. Mal, se apresenta aí para quem não te conhece ainda. Eu tenho o prazer de conhecer o Mal pessoalmente também, e acredito, sim, que essa é uma relação que vem me transformando muito, muitíssimo. Mal, quem é o Mal? Será que ele é mal mesmo, gente? Tem que perguntar para meus filhos, né, Renata? Só os filhos sabem dizer, né, se a gente é bom, é mal, onde a gente é mal, onde a gente é bom. Olha, eu estou bem feliz de estar aqui também, não só na presença de vocês, da Copastur, que eu conheço já há um bom tempo, e acho que com uma certa profundidade, né, porque a gente mergulhou na mesma piscina aí e vem nadando nesse lugar de transcendência, de autoconhecimento. E também é muito bom estar com o Mário aqui, parceiro de muitas jornadas aqui, essa história do TEDx que ele
rapidamente mencionou, é muito maior do que as 3 letras, ou as 4 letras que compõem isso, né? E também sempre muito provocador, assim, porque a gente lidar com tantas pessoas, tantas ideias, né, e ajudar essas ideias a serem espalhadas, né, é sempre muito provocador para a gente mesmo, né. E eu nem sei me apresentar, porque é difícil. Eu, na verdade, depois do Dia dos Pais, né, recente Dia dos Pais aqui, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que eu sou pai. Eu sou pai de 3, sei lá de quantos, na verdade. Sou pai de muitos filhos, né. Tem aqueles que são os nossos e tem aqueles que a gente herda na vida. E eu tenho o privilégio de herdar muitos filhos, assim. Então, eu sou pai, tenho 57 anos, quase 57 anos, né? E minha atividade diária é trabalhar com transcendência, com ganho de conhecimento, de ganho de autoconhecimento, de inovação social, e é isso que eu venho fazendo e trabalhando, né? E não só no trabalho remunerado, mas principalmente no trabalho dentro da minha casa, né? Que é esse que a gente lida todo dia, né? E eu sou um privilegiado porque trabalho em casa. Não é de hoje que eu trabalho em casa, acho que deve ter uns 20 anos que eu trabalho em casa, né? Eu nem sei que pandemia é essa aí que a galera está falando aí, porque para mim ela não teve muito efeito, na verdade. Pelo contrário, né? Teve uma intensificação muito grande, porque eu acho que despertou para algumas pessoas essa história da autocriação, né? De que a gente é protagonista e responsável pela nossa própria criação. Então, eu estou muito feliz de estar vivendo esse momento aqui e poder compartilhar com vocês. Legal, Mal. Você já trouxe aí justamente algo que eu já ia começar falando. Era justamente essa oportunidade que a pandemia nos trouxe aí de talvez entrar nesse mundo que você já habitava, né? Isso aconteceu muito comigo. Eu posso dizer que antes de pandemia, antes de ter esse tempo para olhar para dentro, para autoconhecimento e tal, posso dizer que eu era outro ser humano. E é o que você falou, a gente se reconstrói, constrói de novo e tal. E eu posso sentir, hoje eu sinto na pele o que de fato é isso, o que é de fato essa autopoiese, né? Essas crenças que antes a gente não tinha tantas variáveis assim de opiniões e algo que você era intrínseco na gente, né, de você pensar automaticamente. Hoje a gente tem hoje a gente não, eu vou falar mais por mim, né, porque talvez não seja todo mundo que esteja nessa mesma página, eu gostaria que fosse. Mas eu queria que você já começasse a falar um pouquinho sobre o que de fato cada encontro, eu acho que é justamente isso que mais me tocou lá no começo. As oportunidades e situações, o que um encontro pode te levar, né? O que esperar de um encontro? O que pode acontecer no encontro, Mal? Guga, eu acho que é muito importante a gente destacar esse conceito de autocriação, né? Porque o ser humano vem se distanciando um pouco desse lugar, que é um lugar de essência de todo ser vivo. Os seres vivos aqui na Terra, eles se autocriam, né? Uma característica, inclusive, a autopoiese é um termo biológico, é um termo que vem da biologia. E se você observar a natureza, de uma forma geral, você vai ver que os seres, eles realmente são autocriados, né? Então, a gente, como ser humano, a gente não pode esquecer, ou talvez a gente tenha que relembrar, que todos nós temos essa atribuição, que é de nos autocriarmos. Eu poderia levar essa fala, inclusive, para um lado mais espiritualizado, de que a gente escreve o nosso próprio script de vida, né? Então, nós não podemos delegar e nem nos distrairmos dessa importância. Talvez seja essa a grande razão da vida, né? Que é você vir aqui e protagonizar um script que você mesmo escreveu para que você possa se autocriar e melhorar. Isso aí, sair daqui melhor do que você entrou. Porque o fato é, a gente chega e vai embora, né? Isso é só uma passagem, né? Seja lá qual é a crença que quem está nos ouvindo tenha, né, vai ver que essa constatação de que a gente nasce e morre, ela é comum para qualquer crença. Então, é uma passagem. Então, e nessa passagem, a gente vem com essa atribuição da autocriação. Só que o ser humano é um ser um pouco diferente dos outros seres, porque ele tem uma forma de pensar e a racionalidade também leva a ele poder escolher as suas atitudes, né?
E essas atitudes, elas são muito estimuladas pelas provocações que a gente recebe no mundo. E as provocações vêm nos encontros, né? Não só no encontro meu com os indivíduos, com as pessoas, não só as pessoas que eu gosto, mas principalmente aquelas que me provocam num lugar que cause, vamos dizer assim, sentimentos não muito gostosos, mas não só com as pessoas, né? O encontro com a natureza, o encontro com as coisas, o encontro comigo mesmo, né? Na hora que eu me olho no espelho e falo, bom, quem que é aquele cara que agora tem que se apresentar aqui mesmo? E tudo que eu falar vai ser uma mentira, porque eu ainda estou tentando descobrir quem eu sou. Eu estou tentando me encontrar, e toda vez que eu me encontro, eu me provoco, né? Nas coisas boas e naquelas talvez não tão boas. Então, esse é o lugar que eu acho que a gente tem que destacar, que é esse protagonismo que é de cada um de nós, não pode ser delegado para ninguém. A minha criação não depende de ninguém. Mas nos encontros, eu me provoco, eu sou provocado, eu sou inspirado, e eu posso usar os encontros para me refinar, né? E esse refinamento, ele tem a ver comigo, não tem a ver com o outro, né? O encontro com o outro é que pode me provocar e me dar subsídios para eu me refinar. Então, é importante a gente deixar isso muito claro, assim, na nossa conversa, né? Para a gente não deixar lacunas, porque a gente está se perdendo um pouco como sociedade nesse lugar, delegando para o outro a nossa própria criação, né? Então, um pouco disso que eu queria destacar nessa abertura. Mário, queria ouvir você sobre esse mesmo ponto de vista que o Gustavo trouxe, né? E essa resposta que o Mal contribuiu aí, olhando assim para a tua jornada, né? Até aqui, e para esse teu olhar para o outro e como esse outro te faz perceber mais ainda você mesmo, né? O que pode acontecer, o que já aconteceu aí nessa sua jornada, o que esses encontros trouxeram para você, que você possa compartilhar aqui com a gente? Claro, claro. Olha, o principal aqui, para mim, é entender como que esse encontro acontece e o porquê que eu falo isso. Quando a gente está escutando alguém, quando a gente se verdadeiramente está ali presente com alguém, escutando a história dessa pessoa, muitas vezes a gente tenta entender, né, as pessoas que estão do nosso lado, para criar essa conexão. Porém, o que acontece é que, por exemplo, a pessoa está contando de alguma coisa que ela sofreu, ou algum sentimento que ela teve, ou ela até teve alguma passagem de vida que ela está te explicando e querendo que você ouça sobre aquilo. E a gente, até nessa autocriação, nós dificilmente temos a capacidade de ter uma compreensão total do outro. Por quê? Porque a gente não sentiu o que aquela pessoa sentiu, a gente não viveu o que aquela pessoa viveu. Então, muito se fala hoje, né, sobre se colocar no lugar do outro e tudo mais. Porém, o que vem dessa minha trajetória é a aceitação de que eu nunca vou conseguir sentir nem viver o que ela viveu. Eu só vou conseguir criar, talvez, uma projeção do que ela viveu a partir de algo que eu tive na minha vida. Então, né, até um bom exemplo disso é assim, a gente vê uma pessoa caminhando e ela bate o dedo na quina da mesa. E ela dói, aquilo dói na gente também, né? Mas por que doeu na gente? Porque eu lembrei de um momento em que no passado eu bati o meu dedinho na mesa e senti aquela coisa. E aí tem essa conexão também com a dor, tem a conexão com a pessoa. E através disso a gente começa a entender um pouco um do outro e a entender também o nosso lugar aqui. Na minha jornada, o que aconteceu é que eu comecei a ver que cada vez mais eu não tinha essa conexão. Cada vez mais, quanto mais pessoas eu tentava conversar, entender e ter essa escuta, cada vez assim eu via menos essa projeção do meu passado. Obviamente, porque eu tive poucos, como poderia dizer, poucos atritos sociais ou por conta dos meus privilégios também, eu não tive essa forma de me conectar. Então, desde então, assim, quando eu me dou conta disso, eu acho que essa autocriação vem de um lugar para tentar encontrar formas de fazer com que eu tenha essa proximidade, mesmo não tendo vivido essas experiências, mesmo não tendo sentido o que essa pessoa sentiu, sofrido o que essa pessoa sofreu.
e criar mecanismos para essa conexão, né? Então, no final de contas, somente então eu acho que a gente consegue criar um vínculo social, criar um lugar de conexão verdadeiramente humana, assim, né? De aceitação de que, olha, eu não sei pelo que você passou, mas eu queria talvez compreender caminhos futuros, principalmente esse olhar futuro também, talvez para que isso não aconteça mais, né? E aí que vem esse lugar que eu falei no começo da pluralidade, né? De não fazer negócio somente o negócio em si, mas entender os vários aspectos dos negócios, os vários aspectos das pessoas, principalmente esses aspectos pelos quais eu não vivi, esses aspectos pelos quais eu não senti no passado, né? E isso sim começa a criar o que o Mal falou, a provocação. Eu me sinto altamente provocado hoje pela não compreensão do que as pessoas de fato sentiram quando eu aceito que, né, que eu não consegui criar essa projeção. Hoje eu consigo, por exemplo, eu também sou pai de um filho pequenininho, agora tem 1 ano e 8 meses, e somente agora eu consigo criar, às vezes, uma coisa que faltava em mim, que é a conexão com o meu próprio pai. Porque agora eu consigo, então, ver aquela questão do que ele sentia, do que ele vivia, que antes, com certeza, eu não conseguia. Então, aquela história, né, de, quando eu crescer você vai saber, parecia tão, né, isso é história só para contar, ou só para dar sermão. Mas tem um certo pragmatismo nisso, né, de que agora, quando você vive, de fato, você começa a entender melhor, e essa conexão começa a ficar mais forte também. Então, grande parte assim da minha vida, tanto nas estratégias de negócio, quanto nas minhas estratégias de família, nem sei se eu chamo isso de estratégia de família, da forma como eu vejo a minha família, ou como eu atuo daqui dentro, vem de ocupar esse espaço do que eu não consigo sentir pelo outro e conhecer o outro também. E, Mário, isso que você trouxe, né, é interessante porque hoje se fala muito em empatia, né, e fala, você tem que ser empático, você tem que ser resiliente, que são as palavrinhas da vez, né, e eu acho tão difícil a gente ter empatia se a gente não está ali vivendo o que aquela pessoa viveu ou passando o que aquela pessoa passou, né? Então, quando alguém fala para mim, não, você tem que ser empático, você tem que entender, eu falo, gente, mas eu consigo entender a partir do meu ponto de vista, assim, né? Talvez não na profundidade como o Mário passou, como o Mal passou, enfim, porque só quem viveu aquilo de fato consegue, né? Ter a profundidade disso, de alguma forma. Mas como é que será, e aqui estou lançando aqui para ouvir vocês nesse lugar, tá? Como que é possível, através de um relato do Mal, por exemplo, o Mal vai me contar uma história, né? Como é que eu posso me perceber na história ali do Mal e me identificar naquilo que ele está trazendo, né? Talvez não sendo simplista de falar, eu vou estar aqui presença ativa, escuta ativa, empática, tal, mas será que existe um caminho, assim, um meio para a gente, através da história dos outros, né, a gente poder se ouvir também e se perceber também? Deixo com qualquer um de vocês que queira começar, Maurício ou Mal, ou Mário. Maurício ou Mal, você não me deu opção, Renata. A gente pode trocar aqui, né? Acho que o Mário tem duas percepções disso também. Eu acho que tem essa história da empatia, mas eu acho que antes da empatia vem a escuta. Ninguém tem nenhuma obrigação de ser empático ou de ter empatia para com o outro, né? Mas existe um caminho muito quase certeiro, diria, quase que garantido da empatia, que é a escuta. Porque escuta é um exercício que você vai fazendo e você vai ganhando essa capacidade de escuta, né? Ainda mais num mundo onde a fala é muito valorizada, onde a gente aprende a falar muito e escutar pouco. Toda vez que você faz uma musculação de escuta, você vai ganhando realmente muita resistência, muita força nesse lugar, né? E a escuta, ela não é só a escuta do outro, né? Quando você fala, bom, imagina que alguém conte uma história e como é que ela chega em você, como é que você pode se colocar empaticamente nesse lugar. A primeira
o primeiro passo é ter escuta. E a escuta não é só o que eu ouço do outro, mas também o que eu ouço de mim reagindo ou sentindo a escuta do outro, a fala do outro, né? Ou a minha própria escuta. Então, a escuta é um lugar de dois lugares, né? Você ouve o outro e ouve você, vamos dizer, nas sensações que você tem ao escutar. Então, o exercício de escuta, ele é quase um exercício de distanciamento de você e dos interlocutores, né? Que é você também, né? Então, exercitar esse espaço, ele é o primeiro lugar importante para você poder traçar um caminho empático, né? Um caminho de empatia. Tem um segundo lugar, que é a escuta não julgadora. O Mário tocou acho que nesse tema aí, que é você tentar se abster até dos teus próprios valores na hora que você está escutando, né? Porque se você se conecta com a escuta e também com seus valores, você vai julgar. Isso é também uma função de fábrica do ser humano, né? Não é opcional, a gente julga o tempo inteiro. Tem gente que julga mais, tem gente que julga menos, mas julgar é uma função humana, assim. Então, na hora que você exerce a escuta, e você até pode se abster dos seus próprios valores, e não julgar o que você está escutando e nem a outra pessoa, você começa a criar um campo muito fértil de aproximação. É quase inevitável, se você tiver uma boa escuta e tiver um lugar de abstenção do julgamento, né, você vai criar um campo de empatia. É muito difícil isso não acontecer. O difícil é ter escuta e não julgar, né, porque a empatia ela vem como consequência se você conseguir se equilibrar. E infelizmente, a gente está numa sociedade, principalmente essa sociedade mais ocidental, que escuta nada, fala muito, mas não escuta nada, é uma sociedade surda, e a gente é adestrado a ser surdo, e julga pacas, porque a gente é todo encaixotado em cima de verdades e valores, e se você tiver mijando fora do pinico, aqui, desculpa aqui meu francês polido, você também é julgado como um cara rebelde, né? E, na verdade, não existe rebeldia, né? Existe você ser isento dos seus próprios julgamentos, né? Para que você possa se aproximar do outro, seja ele qual for, seja ele quem for. Então, acho que tem um caminho aí que passa por você ter uma boa escuta, e boa escuta significa boca calada, e boa escuta significa não julgar, que é mente calada também. Então, a escuta, ela vem muito do coração mesmo, né? Porque você escuta o que o outro está falando e como é que você sente, que sentimentos que brotam na hora que você está ouvindo o outro. Eu acho que é até um pouco paradoxal, às vezes, eu diria até, assim, no mundo dos negócios que eu convivo bastante, porque o paradoxo está no fato de que a liderança, os executivos, a alta liderança, eles querem saber de tudo, eles querem saber do que está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, eles não querem ter esse espaço da escuta. Então, fica nesse paradoxo de como que eu crio melhores soluções, melhores negócios, melhores formas de lançar um produto ou de me conectar com o meu cliente, mas quando a gente pergunta, então, quanto tempo você dedica para escutar seu cliente, quanto tempo você dedica para escutar seu colaborador, é quase que algo que estranha algumas pessoas, né? E existe resistência também de algumas empresas em entender esse espaço da escuta como um espaço importante. Então, por exemplo, eu tenho um grande desafio interno ou alguma questão, né, que eu preciso resolver, e às vezes as pessoas querem encontrar caminhos, né, chama tal pessoa que conhece muito sobre isso, ou junta duas pessoas numa sala de reunião que são super inteligentes, elas vão ter a solução. E a solução raramente está dentro da gente, né? A solução está muito mais nesse ambiente de escuta do que em outro ambiente que até desse ambiente paradoxal de querer saber, mas não querer escutar. E eu acho que também vem desse lado porque, por exemplo, escutar também dói um pouco às vezes, porque a gente tem que estar apto para escutar coisas e verdades também, né? Muitas vezes conflitantes, que nem o Mal falou,
com as nossas crenças, com as nossas visões de vida, e é muito difícil. Eu acho que é muito importante a gente deixar essa clareza de que, assim, eu sofro com isso, muito, né? Eu vou dar um exemplo que eu sofro muito, que é o seguinte: quando eu não entendo completamente algumas coisas sobre algumas pessoas, ou razões de ser. E aí eu fico naquele ambiente, mas deixa eu te escutar, me fala o que está acontecendo. E às vezes, o melhor é que a pessoa fala assim: olha, eu só quero ficar quieto, eu não quero falar de fato, né? Então, eu estou falando de várias barreiras dessa escuta, tá? A barreira do falar, a barreira da conexão pessoal que você tem com a pessoa também, porque nesse ambiente em que a gente vê a importância da escuta para a empatia, existe muita coisa acontecendo. Existe muitas distrações, muitas questões da vida pessoal também, de cada um, que faz com que essa escuta seja ou não efetiva. A gente começa, então, a ver um espaço aqui de entender quão efetiva pode essa escuta ser, né? Dentro dos processos de design, né, de serviços e produtos que eu trabalho bastante, a gente tem que tratar disso também, sabe? E como que a gente escuta as pessoas de forma verdadeira para elas trazerem para a gente, não o que a gente quer, mas o que elas desejam, né? Um grande exemplo agora, estamos voltando, algumas pessoas voltando para o escritório, né? Ou as outras pessoas querendo experimentar essa volta. Como que é melhor voltar, né? E eu acredito, eu tenho escutado, assim, que isso é melhor, isso é pior. E eu falo assim, cara, não existe melhor ou pior no mundo, assim, né? O melhor ou pior vai virar, né, dessa escuta das pessoas, para que então a gente consiga criar soluções específicas para elas em cada uma das situações. E aí você pode expandir isso. Eu falei de pessoas dentro de uma empresa. Agora, quanto que a gente escuta para fora também, cara? Quanto que a gente escuta o nosso ambiente, a nossa comunidade, para criar soluções para nosso ambiente, para nossa comunidade? Quanto que a gente escuta a natureza em si, para falar, beleza, eu consigo também criar soluções através dessa escuta, e não somente através do que eu acredito que eu sei, mas sim do que eu observo, do que eu vejo, e aí como que isso se conecta dentro de mim também, né? Então é muito isso, esse espaço da escuta, mas quis trazer aí que não é um mundo fácil, muitas barreiras, muitas barreiras internas nossas para que essa escuta seja realmente efetiva, né? Ouvindo o Mário aqui, me veio uma vontade de falar uma coisa aqui, que é essa história da polaridade do melhor e do pior, né? Você abriu falando do mal e do bem, né? O melhor não é nenhum nem outro, né? O melhor é a gente ter a liberdade de optar. Esse é o melhor, né? Porque você transcende a dualidade, a polaridade, e você passa a ter a liberdade de optar, porque a hora que você tem a liberdade de optar, você pode escolher o que é mais adequado para o teu momento, e hoje pode ser um, e amanhã pode ser outro, e você não vai ser incoerente, porque a gente tem que ser, na verdade, muito alinhado com o que a gente deseja mesmo no momento, e não com o que a sociedade impõe como coerência ou incoerência. Então, o melhor é você apostar na liberdade. Mas apostar na liberdade, ela exige responsabilidade, né, sobre você mesmo. E isso volta ao tema de autopoiese, né? Exige que você realmente exerça a tua função de se autocriar. E é esse lugar que as pessoas vêm fugindo, né? Vêm fugindo, se distraindo, às vezes adestradas a delegar, né? Por exemplo, você vai para a escola, tem um professor lá na frente da sala de aula que supostamente está ali para te ensinar. E se você acreditar que aquele cara vai te ensinar alguma coisa, você está delegando para ele o teu desenvolvimento. Então, na escola, a gente passa, sei lá quantos anos na escola, 20, a gente vai acreditando que é o professor que vai me educar, né? E, na verdade, você se distancia da sua principal função no mundo, que é se autocriar. Então, se a gente excluir o nome, por exemplo, ensino da educação, a gente vai fazer um bem enorme, porque ninguém ensina ninguém. As pessoas aprendem.
A gente devia só falar em aprender, porque aprender significa que eu aprendo, né? Eu aprendo, então eu sou responsável pelo que eu aprendo. E ninguém é responsável por me ensinar nada. As pessoas podem me facilitar várias experiências, elas podem me proporcionar provocações e incentivos, mas elas não têm responsabilidade sobre o que eu vou aprender. Então, se a gente olhar um modelo, por exemplo, educacional, não quero entrar muito nesse assunto, porque eu fico quente na hora de falar disso, né? A gente vai ver que a gente está na contramão da história, né? A gente vem adestrando o cidadão que vai crescendo desde pequeno, de que ele não é responsável pela criação dele mesmo. E isso é um desserviço gigante, não é à toa que a sociedade está onde está e que a gente está num lugar tão problemático assim, como coletivo, né? Porque a gente vem descredenciando o cidadão a sua autocriação. E não é só a escola que faz isso, a educação formal, a sociedade inteira faz isso, né? A gente faz, como pai, como mãe, a gente faz isso o tempo inteiro, talvez por ter esquecido de que desde pequeno, o cidadão ele é responsável pela sua autocriação e ele tem que viver as suas experiências, né? A outra coisa que me veio, a hora que vocês falaram, está na linha nessa história do escutar, do julgar, é a questão da presença, porque não existe escuta nem processo de empatia sem você estar presente. E a gente vem vivendo muitas falsas verdades no mundo. Por exemplo, de que a gente é um ser multitarefa. As mulheres falam muito isso, né? Homem é monotarefa, mulher é multitarefa. Mentira, mentira, todos somos monotarefas. Multitarefa é computador que tem mais de um processador. Então, o computador faz várias coisas ao mesmo tempo, porque tem capacidade de processar, porque tem mais de um processador, mais de um núcleo de processamento. A gente não tem, a gente só tem um. E na verdade, a gente só tem um e não é um menosprezo. O nosso é muito complexo, porque ele não lida só com o quantitativo, ele lida com o qualitativo. A gente sente muita coisa, mas a gente tem um tempo humano de monoprocessar tudo que a gente sente. Então, a gente também vem perdendo essa nossa capacidade de presença. A gente tem muitos tiradores de presença. Celular é um tirador de presença, televisão é um tirador de presença, comunicação, a superficialidade é um tirador de presença. Mas a maior tirador de presença é achar que a gente tem capacidade de fazer mais de uma coisa bem feita ao mesmo tempo. Isso é uma farsa, né? Uma grande farsa, né? E quanto mais a gente acelera isso, não só na crença, mas também no comportamento, mais a gente tem a nossa capacidade de estar presente, de sentir, de ouvir, de se empatizar, a gente tem cada vez isso mais aniquilado. Então, a questão da presença é uma coisa muito séria. E a presença humana, e presença humana requer um tempo que não é cronológico, né? Que é o tempo do sentir. Então, também, a gente vai acelerando, a gente está realmente, somos máquinas, né? Computadores. E uma vez que o mundo dá muito espaço para a tecnologia e para quem cria tecnologia falar, a gente vem fazendo atrocidades com o ser humano, né? Porque a gente acha que a gente é máquina. Agora mesmo, acabaram de implementar no WhatsApp um botão para você acelerar o áudio que você recebe. Vocês devem ter visto isso, né? Isso é uma imbecilidade gigante, porque o tom que as pessoas falam, a pausa, o espaço, a vírgula, ela é para ser ouvida. A gente não ouve só som, a gente ouve silêncio. Então, na hora que você clica aquele botão 3 vezes, né, que vai para 3 vezes mais rápido o áudio, quem criou isso é um imbecil. É um imbecil porque ele acha que o mundo pode ser acelerado desse jeito. O computador vai responder a isso? Claro que vai. Ele vai passar o áudio 3 vezes mais rápido. Mas e a pessoa que vai ouvir? Certo? E por que eu estou falando mais devagar? Por que eu estou falando que um cara que criou isso é um imbecil com essa pausa? Porque tem um destaque humano nisso, para que o cara que receba a minha fala, ele receba com a intensidade e com todo o sentimento que brota em mim. E na hora que você acelera, você quebra toda essa cadeia. Então a gente vem caindo nessas pegadinhas, né? Quantas vezes a gente não acelera o áudio ali? O botão é tão recente, e quantas vezes a gente não acelera o áudio ali, certo? Não, isso devia ser inacelerável.
Por quê? Porque isso é uma edição da mensagem. Eu estou editando a mensagem que saiu do outro lado. Eu não estou me permitindo a escuta. Ah, não, mas eu não tenho tempo. Bom, aí volta a cronologia. Então, olha só as pegadinhas que a gente vem caindo na vida, nessa simplicidade do botão, e a gente aniquila a nossa autocriação. Certo? Nossa, tem tanta coisa aqui que a gente conecta, né? E que até o mal sabe, eu tenho pensado muito sobre consumo saudável de conteúdo online, porque aí vem para um lugar também da criação. Quando a gente começa a se habituar com consumo rápido de conteúdos e falta de paciência, também do outro lado, os próprios criadores chegam nessa pegadinha de querer criar mais rápido, cursos mais rápidos, ambientes de aprendizado mais rápidos, conteúdos cada vez menores, né? Por conta dessa celeridade. E eu vejo que a gente está perdendo esse espaço da pausa, esse espaço da absorção do conteúdo, para que o aprendizado de fato seja possível. Não que ele aconteça, que ele seja possível. Tem uma frase que, às vezes, é um pouco polêmica, que a gente trabalha, né, com os eventos de palestras, e o TEDx e tudo mais, e eu costumo dizer isso como uma provocação muito real, que as pessoas às vezes falam, não, eu vou para esse congresso, ou para o evento de palestras, eu vou para o TEDx para aprender, né? Eu quero muito aprender. E normalmente eu falo, olha, desculpa, mas você não vai aprender nada. Você não vai para esse evento para aprender. No máximo você vai conhecer, você vai ter um ponto de vista que você vai absorver, mas até que você não internalize isso e tome ação com relação a isso, tenha vivências e coloque isso na prática, até você fazer isso, você não vai ter aprendido nada. Então, esse lugar, assim, do aprendizado, ele vai além, né, do escutar da palestra, ele vai de você absorver isso e fazer alguma coisa com aquilo. Então, até em todos os eventos, eu tento finalizar sempre assim. Pessoal, não fica aqui, faça alguma coisa com isso. Mude alguma coisa dentro de você que faça sentido. Não tudo, algo que faça sentido, que seja uma. E aí eu volto até com esse porquê de fazer esses eventos, porquê de estar aqui no podcast. A pessoa escutando aqui com a gente, ela não vai aprender nada. Até que ela internalize e que ela leve isso para a vida delas e veja as mudanças que ela sente na vida dela, positivas ou negativas, através dessas mudanças. Mas para ela fazer isso, ela não pode estar no YouTube agora com 2 vezes, né? Porque senão mal ela vai conseguir internalizar. Nessa questão do multitarefas, eu tive um momento assim que eu estava lendo assim e-mails, sabe quando você recebe um monte de newsletter na segunda-feira? E aí você vai passando um, outro, vê se tem alguma coisa interessante. Cara, às vezes você nem dá pausa para ler um e-mail inteiro, assim, né? Que às vezes é interessante. E teve um que eu gostei muito, né? Foi 2 semanas atrás, na segunda-feira, que tinha uma frase que falava assim, e aí com essa conexão do Maurício, que muitas vezes a gente fala, nossa, eu tenho muita coisa para fazer, né? Essa frase, eu tenho muito para fazer. E aí tinha uma frase que vinha depois e falava assim, na verdade, não. Nesse momento, você só tem uma coisa para fazer, e é isso. Então, quando você tem essa mudança dessa mentalidade de eu tenho muita coisa para fazer, não, nesse momento agora, somente há uma coisa para eu fazer, depois existe outra, e depois outra, isso traz uma certa paz para a gente tentar também entender, que nem o Mal falou, né, a cronologia das coisas, das ações, mas principalmente, aí voltando, né, para o meu início, a cronologia desse aprendizado. Você não querer aprender ali na hora, em 5 minutos de um vídeo, mas você querer aprender no momento de pegar esse conhecimento, aplicar, viver, sentir, fazer esse ciclo acontecer, né? Então, é um pouco dessa provocação do tempo das coisas, né? Para que a gente possa, de fato, então, nessa autocriação, que seja uma questão ativa, né? Um lugar de atividade mesmo, de força, de esforço, né? Eu fazia tempo que eu escutava minha esposa falando uma frase que às vezes eu discordava, não, mas faz sentido agora, né? Porque eu sempre pensava que educação tinha que ser divertido e tudo mais, e não, cara, educação, aprender tem que ter
é esforço, é colocar em ação, né? Então, hoje eu entendo bastante isso, mas essa frase que ela fala bastante. Ô, Mário, antes de eu passar a bola para o Gustavo, que eu sei que ele quer perguntar uma coisa aí para vocês, eu assisti um vídeo hoje que resume muito isso aí que você falou, né, do aprendizado. O vídeo é basicamente uma pessoa tentando pedalar uma bicicleta que funciona ao contrário. A bicicleta, quando você vira para a direita, ela vai para a esquerda, e quando você vira para a esquerda, ela vai para a direita. É super interessante esse vídeo, depois eu posso colocar aqui também, compartilhar com vocês, mas um dos insights que a pessoa que fez esse vídeo fala é que conhecimento é diferente de entendimento. E isso muda tudo, né? Porque foi o que você falou, você vai na palestra, você vai conhecer, você vai ouvir, você vai escutar, mas não necessariamente você vai aprender, né? Você aprende quando você traz para a sua consciência, para o seu entendimento e torna aquilo algo, e faz algo com aquilo, de fato, né? Então, só quis puxar esse gancho, porque é muito doido esse universo, como está conectado. Eu vi o vídeo hoje de manhã e anotei aqui no meu caderninho, conhecimento diferente de entendimento, que tem a ver com isso que você trouxe também. E sobre o acelerar, eu não queria falar não, gente, mas eu vou aqui expor meu amigo Gustavo, que está aqui gravando comigo, porque ele é gente, que fica apertando os botãozinhos para acelerar as conversas do áudio. Então, Gustavo, a pausa também faz parte do movimento, a vírgula tem que ser escutada. Vamos desacelerar isso aí, Guga. Olha aí, você adiantou, mas eu já ia falar sobre isso também. Pois é. E o que depois que o Mal falou, é o que a gente está falando, é o poder de um incômodo. Eu jamais pensaria de que uma pausa, de que uma vírgula faria tanta diferença. Então, assim, obviamente, é algo que hoje eu não estou aprendendo, eu só vou aprender quando eu ouvir de novo um áudio no vezes um e que fizer a diferença, né? Então, é assim que a gente vai aprender. Obrigado, João Mário, pelo toque, tá vendo? Serve para isso também. E voltando até um pouco nisso também, nessa questão de você fazer uma coisa só, né, e de você ter uma escuta ativa, estar presente, vai muito no quesito querer também, né? Eu acho que é o que você falou, o Mário falou sobre o tempo, né, sobre a ordem cronológica das coisas. Me falta tempo, vivo atarefado, por isso coloco o áudio vezes 10 se tivesse. E uma vez, inclusive, me peguei até respondendo um áudio que eu ouvi no acelerado, e aí depois eu fui ouvir o meu áudio normal, eu estava falando acelerado, porque eu entrei na onda do negócio, e aí eu não conseguia mais raciocinar, eu só tinha que falar rápido, porque eu ouvi rápido, né? E aí eu perdi o principal ponto que nos difere dos outros animais, o sentimento, né? E aí eu acho que esse é um dos gatilhos que hoje é onde mais me pega quando eu tento sair da minha zona de conforto, quando é algo que não é o meu dia a dia, que não é algo da minha rotina, eu sempre tento olhar o que eu estou sentindo. E é aí que eu tento criar a maior relação com os outros e aprender, de fato, um pouco mais. E aí, voltando um pouquinho do que a gente estava falando lá atrás, que é algo que eu me interesso particularmente, e é algo que acho que talvez para nossa audiência seja interessante também falar sobre, a gente precisa ouvir os outros, isso está muito claro, a gente precisa praticar isso de uma forma muito mais efetiva e muito mais humana, digamos assim, né? Mas de que forma que eu ouço isso, absorvo isso, reflito com isso, me questiono para saber se as minhas atitudes, os meus pensamentos, a minha cultura, o meu valor, vai de encontro com isso e quando não, né? E assim como a gente já falou que o ser humano aqui, ele se cria, em que momento que eu teria que, não, beleza, a partir de agora eu aprendi alguma coisa nova, ou tenho uma outra visão e que posso ter uma opinião hoje, e daqui a 1 ou 2 semanas eu não sou o mesmo, porque eu mudei de novo e tenho uma outra opinião, né? Como que não caracterizar uma falta de identidade aí, né? Porque às vezes tem muitas pessoas que se confundem com isso também. Putz, eu tô saindo do meu eu, tô saindo da minha raiz, da onde eu estava, do que eu sempre acreditei ser o lugar que eu deveria estar, para ir para um lugar novo, que me faz bem, não me faz mal, mas é diferente. E semana que vem eu posso voltar para aquele mesmo lugar onde eu estava e que me faz bem de novo, né?
Como que eu consigo transitar nesses lugares sem perder essa referência de quem de fato a gente é? Mal, Mário, sintam-se à vontade de começar. Posso falar um pouco? Eu acho que a tua provocação é enorme, cara. Talvez essa seja uma busca eterna, né? De como é que você pode honrar as tuas mudanças de percepção do mundo e lidar com elas, né? Mesmo que você seja taxado de incoerente, que é uma coisa muito fácil de a gente ouvir quando a gente muda de ideia, né? Mas a gente devia estar preocupado com quem não muda de ideia, cara. E são essas pessoas que de verdade são o foco de preocupação. Porque quem muda de ideia está em movimento, né? Está recebendo os estímulos da vida e está oscilando conforme o impacto que esses estímulos têm em você. Quem está muito sedimentado é que devia estar preocupado, né? Essa é uma boa forma de você olhar, porque às vezes vem alguém para você e fala, pô, cara, mas ontem você tinha achado que era isso e agora é aquilo. Pô, você está muito oscilante, você está muito incoerente, né? Está muito volúvel, né? Tudo bem, abraça o cara, fala, poxa, cara, tá tudo bem, fica tranquilo, vai melhorar, fica tranquilo. Mas você não está falando para você está falando para ele. É um desejo de que ele se movimente, de que ele entre num movimento de expansão. E quem expande não tem como ficar do mesmo jeito, não tem como pensar do mesmo jeito, não tem como agir do mesmo jeito. Se você se expandir, cara, você mudou de estágio, né? E vai ter que lidar com a incoerência, né? Que no fundo, é a estagnação social que a gente está imerso. A gente está imerso em estagnação social. Se você pensar que a gente nasce numa base cultural e que todo ser que nasce na Terra, ele vem com vontade de expandir, a única coisa que você não vai ficar é na base cultural que você ficou, você nasceu. Não tem como você ficar no mesmo alicerce e na mesma fronteira cultural, porque se você nasceu nesse lugar, é exatamente para expandir as fronteiras da cultura, né? Todas as pessoas. E quem não honra esse movimento está anestesiado no mundo, totalmente anestesiado no mundo, né? É por isso que a maioria das pessoas se sente incomodado com o berço familiar em determinada época. Começa na adolescência com muita força, né? Depois não para mais, só vai parar se você se anestesiar. E está tudo bem, e eu não estou dizendo aqui que a gente deve descredenciar onde a gente nasceu, né? Não, a gente deve honrar onde a gente nasceu, reconhecer, mas também reconhecer que não é ali que você vai ficar, porque você não nasceu ali para ficar ali, você nasceu exatamente para expandir aquele lugar, né? E todos nós somos assim, não tem exceção. Então, por isso que eu te digo, quem não está em movimento é que devia estar preocupado consigo mesmo, e não com o outro que está em movimento. E estar em movimento significa você mudar todo dia e ser incoerente um pouquinho todo dia. Porque morre um cara e nasce outro todo dia. Morre um pedaço de você e nasce outro todo dia. Então, não dá para ter coerência com esse tipo de movimento, né? Não tem como, né? Só vou passar para o Mário, mas tem um outro conceito que a gente também constrói na nossa cabeça, que não existe, que é o conceito de equilíbrio, né? Não, o importante é você estar equilibrado. Mas equilíbrio não existe. Não existe equilíbrio. A vida é um desequilíbrio constante. O que você tem que aprender é lidar com o desequilíbrio. E não significa que você tem equilíbrio. Significa que você lida com o desequilíbrio. Você imagina o cara atravessando uma corda, ligando lá o antigo World Trade Center, né? Tem um filme que fala sobre esse cara, que atravessou de ponta a ponta o World Trade Center. Esse cara, ele é um bom equilibrista? Ele tem equilíbrio? Não, ele não tem equilíbrio. Ele sabe lidar com o desequilíbrio, porque não existe ponto de equilíbrio em nenhum momento dessa travessia. Porque se existir, ele cai. Se ele achar que ele está equilibrado, ele cai, certo? Então, ele tem que saber que ele está sempre desequilibrado e ele vai estar sempre tendo que compensar as coisas, né? Então, a gente anda sempre em busca do equilíbrio. Não, a gente tinha que parar em andar nesse lugar. A gente devia andar sempre em busca e saber e conhecer como andar no desequilíbrio. Então, isso é uma quebra de paradigma, é total. Parece que é uma besteira que eu estou falando, né? Parece semântica.
Não é semântica, é uma diferença gigante de encarar o mundo, certo? Então, são essas pequenas coisas que vão tirando a gente e vão distraindo a gente da autocriação. Fala aí, Mário, desculpa, cara. Não, imagina, foi ótimo você falar isso, porque eu acho que tentar buscar um equilíbrio é tentar se desconectar do mundo, que não vive nesse lugar. Obviamente, a gente vive à procura, né, de estabilidades e tudo mais, mas, de fato, ela não existe. Com uma pequena exceção, talvez eu goste da seguinte frase, que fala assim: o equilíbrio ele existe, mas ele dura menos de um segundo. Ele, né, assim, ele pode até existir. Você pode ter um momento em que você se veja e fala, uau, cara, logo mais você pode esperar que isso vai mudar. E isso faz parte. E abraçar isso é algo que eu diria até saudável. Saber abraçar isso como uma forma de ter quase que uma sanidade mental na aceitação das mudanças do mundo que muda cada vez mais rápido, né? E só para também comentar um pouco sobre a questão da coerência, né? Caramba, isso pega muito forte dentro das pessoas, né? Ter muito pensamento enraizado, muito assim, não, é isso e não tem outra opção, né? Isso, de fato, às vezes fere a gente, né? Fere nosso lugar. Mas eu acho que o que eu tenho tentado praticar é uma coerência com o presente, não com o passado, sabe? Não é essa coerência do que eu fiz antes com o que eu faço hoje. É a coerência do que eu estou fazendo agora, bem fundamentado. É coerência de falar assim, do tipo, olha, antes eu era assim, mas agora eu sou assado, por conta de tal e tal motivo. Mesmo que esse motivo seja simplesmente a experimentação. Mesmo que o motivo seja o seguinte: eu não sei por que eu estou tentando fazer isso assim, mas eu estou experimentando porque o jeito anterior, eu não me sinto bem com o que era antes. Eu acho que não faz mais sentido. E eu estou numa trajetória de encontrar um novo sentido para essa questão. Então, né, esse lugar de coerência, né, é um lugar em que você está procurando fundamentos para o que você faz hoje. E aí, quando você consegue explicar isso muito bem para as pessoas, mesmo as que estão questionando isso, elas podem, talvez, entender você para suas posições atuais, que, de novo, pode mudar no futuro, mas eu acho que é principalmente para você mesmo, para você se convencer, sabe? Você se convencer dessa posição, nesse momento, que faça sentido para você. E quando não fizer, por favor, movimente-se. Né? Quando não fizer sentido, não é aquela questão de, tipo, só vou mudar quando outra coisa fizer sentido. Não. Quando não fizer sentido, já se descola disso e procure outro lugar. E aí, desse outro lugar, virão um lugar novo para você se sentir melhor também. Eu acho que, às vezes, grande parte do nosso sofrimento vem de não conseguir fundamentar nossas ações atuais, de não conseguir comunicá-las de forma clara, de não conseguir falar para as pessoas e até... Acho que isso vem muito da questão hoje de liderança dentro de empresas ou de iniciativas, essa comunicação muito bem feita sobre a sua posição atual, mas também sobre a questão de que ela pode mudar, e você está apto a mudar. Eu acho que também traz para as pessoas essa tranquilidade de saber que você não está apaixonado por algo, mas você está fazendo algo por fundamento lógico, assim, por algo que faz sentido para você naquele momento. Eu acho que isso traz razão, traz caminho, traz também clareza para as pessoas, né? De que não são decisões. Quando eu falo apaixonado, não é do lado... É o lado das paixões mesmo, sabe? Não é da paixão positiva, estou falando. Então, eu acho que a questão é essa coerência com o presente. Muito bem fundamentado, mas aberto para mudar, né? Quando necessário. Show. E aí, ouvindo isso tudo, assim, obviamente faz total sentido para mim, e acredito muito nisso, particularmente falando, e vejo que, para mim, por ser um cara extrovertido, gostar dessa troca, gostar de conversa, gostar de se relacionar, gostar de tudo isso, fica mais fácil, porque eu estou aberto, né? E aí eu vejo que, em diversas situações, eu me vejo com pessoas que não estão tão
abertas assim, ou que não têm essa facilidade em estar aberto. Eu acho que talvez seja mais aí questão de personalidade também, questão de aquele negócio mesmo que não muda, aquela coisa que fica mais intrínseca mesmo, né? A questão do extrovertido com o introvertido. E que o extrovertido ele vai buscar no outro, talvez, algo que ele precise ali, né? Ele vai buscar no outro algo que ele precise para troca, algo que ele gosta de se energizar com isso e tudo mais. E o introvertido, ele já tende a fazer isso de uma forma muito mais sozinho. E aí, sei lá, eu queria saber, Mal, o Mário também, alguma dica para essas pessoas que têm essa vertente aí introvertida, como que ela pode tentar se abrir um pouco mais, tentar se relacionar um pouco mais de uma forma genuína e aberta mesmo para sentimentos, para tudo com os outros? Ô, Guga, fala sério, meu. Joga essa bomba na nossa mão aqui. Sei lá, velho. Eu sou introvertido, levemente introvertido. O que eu presto atenção em mim não está ligado exatamente à minha capacidade de dialogar e de encontrar o outro, né? Tá ligado a como o encontro com o outro me suga energia, né? Porque os introvertidos são aqueles caras que se autoenergizam, eles ganham energia no silêncio, né? Na individualidade. E os extrovertidos são aqueles caras que se energizam na relação. Então, tem muito pouco a ver com a sua capacidade de interagir, se comunicar e relacionar, mas como a energia flui, certo? Então, acho que essa é a primeira coisa, é não acreditar de novo que um introvertido é aquele cara que não se relaciona e o extrovertido é aquele cara que se relaciona em excesso, né? A ideia não tem nada a ver com isso, na verdade, tem muito a ver com a forma com que você relaciona, com quando você se relaciona, né? E tem a ver com um aspecto energético, muito mais do que qualquer outra coisa, né? Então, de novo, a gente está vivendo tem até um toque muito famoso, que é o poder dos introvertidos, né? Eu diria que ali a gente precisaria rever uma série de conceitos para poder dizer que aquele toque é um toque de verdade, porque os introvertidos têm poder mesmo antes do toque, certo? Mesmo antes desse conceito aparecer. A única coisa que a gente vem distorcendo um pouco esse lugar do que é introversão. Introversão tem muito pouco a ver com a sua capacidade de comunicar, mas tem muito a ver com a capacidade de lidar com a energia que flui. Introversão e extroversão, né? Acho que essa é a primeira coisa. Acho que tem um outro aspecto que tem a ver com essa história da abertura, da presença e do momento também, né? E certamente, quando você pega alguém extrovertido e alguém introvertido, tem uma diferença muito grande de momento para as coisas acontecerem. Esse é o principal, né? Os introvertidos, eles têm naturalmente um lugar de energização maior, por exemplo, quando eles estão dispostos, né? E o extrovertido, ele tem uma capacidade e uma vontade de se relacionar muito mais quando ele não está disposto, ou disposto fisicamente, né? Final do dia, você está cansado, né? Se você é extrovertido, você quer encontrar um monte de gente. Se é introvertido, você quer ir embora para casa e se trancar no quarto, no escuro, de preferência, né? Estou pintando uma tinta forte, mas... Então, tem a ver com o momento, não tem a ver com o fato, né? Tem a ver com o momento também. Então, acho que a gente conseguir dialogar com o nosso momento, qual é o teu momento, né? Porque também você é cobrado, né? Você é muito cobrado. Você imagina você está num ambiente de empresa ali, hoje as empresas têm baias baixas, voltando ao trabalho físico, né? Presencial. Você está ali introvertido, trabalhando, botando energia no trabalho, alguém vem, te interrompe, provavelmente é um extrovertido, porque o introvertido jamais te interromperia, um extrovertido vem e puxa você para o café, e você quer que o café seja rápido, cara, porque você está louco para voltar para o seu bar e trabalhar, né? Na verdade, você já queria matar aquele cara que te interrompeu, que é um extrovertido, né? Então, tem esse lugar de falta de... E aí você, introvertido, você é rotulado de antissocial, né? Aquele cara é antissocial, não gosta de tomar café, certo? E a gente cai nesses rótulos, e então acho que a primeira coisa é ganhar consciência sobre quem é você e sustentar quem é você, certo? E sustentar quem é você. E essa é o mais difícil, né? Você honrar a tua existência, né?
E isso em termos de momento, em termos de ambiente, em termos de tudo, né? Não significa que os introvertidos têm poder e que precisam vir falar, fazer apologia de que existe potência nos introvertidos. Como assim, cara? Sempre existiu, né? Tá bom, isso vende livro pra caramba, tá tudo certo, né? Quem quiser vender livro, venda livro, né? O problema é quem compra livro e acredita que os introvertidos agora, nessa fase do universo, passam a ter poder. Não, sempre tiveram, né? Então, cuidado, a gente precisa tomar cuidado com esses encaixotamentos, né? Você me provocou muito aqui. Sim, é difícil essa pergunta, né? Porque são rótulos, de fato. E eu acho que o principal aqui é a gente não considerar que um é melhor que o outro, ou que um é adequado para algo e para o outro. Mas as coisas que eu escuto falar muito dentro de grandes empresas é que, por exemplo, pessoa de vendas tem que ser extrovertida, né? Pessoal que é de serviço ao consumidor, por exemplo, né? Esse serviço ao consumidor é bom porque tem uma história real de vida que uma pessoa muito introvertida, fazendo serviço ao consumidor, de fato se conectava com a pessoa que tinha um problema, que tinha alguma questão, e não estava ali somente criar relações rápidas, ou aquela questão de ter, né, 5.000 amigos no Facebook e não dá tempo para nenhum deles. Ao mesmo tempo, criam-se, né, pluralidades de conexões e tal. Então, não é sobre um é melhor que o outro, nem um é mais adequado para um lugar ou outro. É simplesmente a gente entender como que cada um se vê dentro dos seus lugares e como cada um pode utilizar desses lugares, né? Lideranças introvertidas, de novo, muitas delas são incríveis por conta desse espaço da escuta, do tempo que elas dão para as coisas, né? E, ao mesmo tempo, a extroversão também vem num lugar importante de energia, né? De colocar energia em alguns lugares que isso é positivo. Então, esse lugar é importante, o lugar de não falar que um é melhor que o outro e que não existe lugar melhor que o outro. Quebrar isso é importante. Eu vou dar, talvez, um dos exemplos que são mais tangíveis para a gente. Para mim, pelo menos nos eventos, né, do TEDx, que é o palestrante introvertido. O palestrante introvertido é um desses paradoxos também, porque as pessoas ficam pensando, não, o palestrante tem que chegar com energia, tem que levantar a galera, e não sei o quê, e tem que ter frase de efeito, e finalizar, tal. Algumas das melhores palestras que eu já assisti na minha vida é de uma pessoa, às vezes olhando para baixo, ou às vezes com a mão no bolso, mas porque o que ela fala e a sequência da fala dela, aquilo foi construído bem. Até é uma dificuldade. Você pega uma pessoa extrovertida, ela quer falar de tudo. Ela quer falar da vida inteira dela, fazer várias conexões. Ah, não, mas isso é importante. Não, isso não é importante, né? Algumas outras, ter uma clareza de conexão na palestra. E, às vezes, uma pessoa introvertida, ela se compromete ali e fala, não, beleza, é só isso que eu preciso falar. Então, é só isso que eu vou falar e tudo bem. E, às vezes, fala baixo, às vezes não é, né? Não tem uma música incrível por trás, mas ali cria-se uma conexão real, né? Então, esse lugar do introvertido dando palestra, para mim, é o melhor exemplo. E a outra razão pela qual eu gosto do TEDx, porque, diferente de vários eventos e congressos e eventos também de empreendedorismo, a gente não procura pelo grande palestrante no que a gente chama de oratório. A gente procura por ideias e que a pessoa sabe apresentar a ideia bem, né? E quando eu falo apresentar bem, não é apresentar com alta energia, apresentar do jeito que seja bem apresentado, com fluxo, com a alimentação dessas ideias e tudo mais. Então, acho que isso é um bom lugar para a gente começar a quebrar isso, sabe? O vendedor não precisa ser extrovertido, o palestrante também não. Existem vários lugares para todo mundo. Que demais, Mário e Mal. Eu fiquei só aqui nos bastidores ouvindo. Gustavo estava afiado, hein, Guga? Jogou umas bombas aí no colo de vocês, hein? Meu Deus! Acho que a galera que vai ouvir vai gostar muito, vai refletir muito. Mas antes da gente terminar, eu queria fazer uma pergunta rápida, que a gente já está aí com 60 minutinhos. Não quero acelerar, tá mal, mas é só para a gente manter a audiência aqui com a gente. E a pergunta é a seguinte, vou começar com o Mal.
Olhando para o ambiente corporativo, como é que a gente estabelece relações genuínas no ambiente corporativo? Sendo a gente. A gente, às vezes, de novo, delega para o ambiente corporativo, para a empresa, né? Essa empresa é muito burocrática, as pessoas são frias. Quem é a empresa, né? A empresa somos nós, né? Somos nós, quem senta aí todo dia. Sendo a gente tem que ser a gente. Você não vai começar com o outro, você não vai ficar esperando o outro ser ele, para você ser você, vai. Não vai. Esse aí é delegar, de novo, é delegar. Você não vai esperar seu chefe ser legal para você ser legal, vai. Não vai, cara. Então, é ser você. Agora, quem é você? Quem é você? Então, a hora que você tiver que responder essa pergunta, não perca a viagem, certo? Não vale mais perder a viagem. Você tem que viajar e ir nessa pergunta. Não tem mais distração. Não tem mais entretenimento, né? A gente está se distraindo. Quer dizer, distrair e entreter tem uma relação direta. A gente está procurando entretenimento, cara, na hora que a gente tinha que estar procurando uma viagem de verdade, né? Não significa que a viagem vai ser chata, ela pode ser bem legal, assim, ela pode ser divertida, ela pode ser emocionante, né? Mas ela não pode ser entretenimento. Se você se distrair, cara, você perdeu a viagem. Então não perca a viagem, né? Trazendo de novo para a Copas Tour, né? É isso, nós não vamos fazer um podcast corporativo aqui sem falar do que tem que falar. As organizações precisam tomar consciência de que esse é o espaço que tem que ser ocupado. Não vale mais fazer marketing aqui, fazer um podcast de faixa branca aqui. Não pode mais, cara. A gente tem que trazer a verdade para cima da mesa. As empresas têm que ser espaço de protagonismo humano, verdadeiro. Não vale mais ficar fazendo publicidade, cara. Marketing, publicidade, está old fashion, cara, ficou velho. A gente tem que tratar de verdade, é o que vocês estão fazendo aqui, certo? A gente chegou aqui, o Mário acho que chegou como eu, sem roteiro, tá certo? A gente veio conversar aqui, e eu estou imaginando que isso aqui vai pro ar mesmo, cara, do jeito que tem que ir, né? Então... Mário, e você? Como é que a gente faz para ter relações genuínas no mundo corporativo? Quero ouvir você nesse lugar agora. Vamos lá. Mal até travou aqui com com esse insight incrível que ele deu, e é ótimo. Acho que eu gostaria de finalizar, porque a gente falou muito sobre as histórias que a gente conta e como que a gente escuta, né, o que aconteceu e se conecta com as pessoas. Mas no ambiente corporativo, eu acredito que a gente se conecta muito com as histórias que a gente quer contar. É muito sobre isso também. Então, quando eu vejo alguém, quando eu entro numa empresa, primeiro dia, quando eu decido por entrar numa empresa, é muito sobre as histórias que essa empresa quer contar. Então, a conexão também acontece ali. Quando eu falo, né, para o Gustavo, quando a Renata me chama e fala, Mário, vamos fazer um podcast sobre essa questão das conexões das histórias? É claro, e aí eu nem conhecia vocês, mas já me conectei e falei, vou dedicar tempo para isso, vou dedicar esforço para isso. Então, para mim, nada conecta mais as pessoas dentro das empresas do que qual que é essa história que ela quer contar. E aí que vem muito essa conexão com o que o Mal falou, né? Porque essa história que a empresa quer contar porque a gente quer faturar 100 milhões, isso não me motiva. Porque a gente quer crescer 10%, isso não me conecta com ninguém. Assim, pode me conectar com pessoas que queiram também ter mais dinheiro e tudo mais. E dinheiro é importante, óbvio, até para manter as pessoas, mas que seja consequência. Quando as pessoas falam, olha, a gente quer ir para esse lugar aqui, e a gente quer que você nos ajude a construir esse lugar, essa história que a gente quer contar, e aí a questão, né, do faturamento e do lucro, isso vem num segundo plano, e aí eu vejo que as conexões reais acontecem. E a gente cada vez vê isso acontecendo, cada vez mais as pessoas não se conectam mais apenas, né, com essa questão do crescimento da empresa, mas também com um lugar que elas estão construindo juntos. Então, eu acho que essa grande questão aqui para mim, que também, né, hoje eu vivo muito isso, que me conecta dentro não somente a empresa, mas as pessoas, ao meu time, é que eles entendam para onde eu estou indo. E aí, se eles se conectarem com aquilo, eles vêm comigo também. Então, é muito esse lugar aí no mundo corporativo.
Mal caiu, mas voltou. Termina a sua fala, Mal, porque estava assim, on fire, como eu costumo dizer, estava quente. Termina aí para a gente encerrar esse papo. Eu acho que é esse lugar, a gente não pode mais perder viagem, né? A gente como ser humano, dentro e fora da empresa, dentro de casa, na sociedade, no bairro, a gente não pode mais se distrair, a gente pode se divertir, a gente pode ser gostoso, mas não dá mais para ficar entretido, sabe? Essa história de se entreter já ficou para trás, né? A gente não tem mais tempo para isso, a gente tem que aproveitar todas as viagens que a gente faz. E vocês, como organização, como Copas Tour, né, abrindo um espaço desse para dialogar desse jeito com a gente, eu volto a dizer, a gente não tinha roteiro quando a gente chegou aqui para gravar, né? E é isso o lugar, esse é o lugar, entendeu? É de encarar a realidade, encarar as perguntas, encarar as provocações, as respostas e ir se autocriando. Então, eu espero que as empresas, as organizações e principalmente as pessoas se inspirem no que vocês, como organização, estão fazendo todo dia, através dessas atitudes individuais que vocês estão tendo, para realmente fazer com que a gente honre a nossa existência e honre a existência dos espaços corporativos. Então, estou muito feliz de estar aqui e quero estar aqui sempre com vocês em espaços desse tipo. Queria te agradecer imensamente. E é uma pena quem vai ouvir esse podcast não vai poder ver a sua blusa vermelha, o seu batom vermelho, o seu cabelo maravilhoso, Renata. Vai perder, só nós aproveitamos. Vai poder ver sim, porque o podcast também vai para o YouTube, Mal. Ótimo, estaremos ótimo. lá, a nossa imagem bela. Estaremos Ótimo, todos belíssimos. Obrigado, viu? E o que eu quero dizer muito do fundo do meu coração é que foi uma delícia esse bate-papo com você, Mário, e com você, Mal. Eu e o Guga, a gente sempre constrói a pauta, treina, né? Fala, não, se for para lá a gente faz desse jeito, se for para cá a gente faz do outro, tal. E o que aconteceu, dando um pouquinho de spoiler, né? É que a semana passada foi insana. Hoje cedo eu cheguei e falei, Guga, pelo amor de Deus, a gente precisa parar, a gente precisa sentar, eu não sei nem o que a gente vai falar, né? E o Guga trouxe um negócio que ontem à noite eu também estava matutando, que foi, mas Rê, o Mal não fala que assim, a gente já está pronto, vamos ver o que vai emergir, o que vai fluir, como é que vai ser. A gente sabe a rota mais ou menos, né? A gente quer falar do poder das relações e como que a gente fortalece isso, usa isso de uma forma mais adequada, né? Mas vamos deixar eles tocarem ali e a gente vai caminhando junto, né? E foi muito legal a gente fazer nesse formato. Mário e Mal, eu espero que tenha sido tão divertido para vocês quanto foi para a gente. E tenho certeza que todo mundo que vai ouvir, mesmo tendo ficado um pouquinho maior do que os podcasts que a gente geralmente faz, que a gente tem essa capacidade de exercitar a escuta, a presença e escutar também as pausas e as vírgulas. Mal, você quer falar alguma coisa? Sem acelerar. Se você acelerou esse podcast, você não entendeu nada, certo? Você não entendeu nada. E a gente chega ao fim desse voo. Não saia da janela e aguarde os próximos podcasts. Muito obrigada.